Fala galera, Lucas aqui. Sejam cidades subaquáticas de milhares de anos ou criaturas estranhas, sejam fenômenos fluviais subaquáticos ou tesouros encontrados no fundo do mar, sejam oceanos, rios ou lagos, existem muitos mistérios debaixo d'água e por muitos séculos esses mistérios intrigaram a humanidade. O número de mistérios do oceano está aumentando à medida que a tecnologia avança. E também estamos obtendo sucesso na resolução de muitos mistérios. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Primal. Grandes ondas ocorrem com terremoto ou erupção de vulcão no mar. Essas ondas são chamadas de tsunami, que pode engolir cidades inteiras perto da costa. Há um vulcão subaquático a 65 km na costa de Nuku'alofa, capital de Tonga, chamado de vulcão Tonga. Em janeiro de 2022 ocorreu uma grande onda de tsunami. Quando este vulcão entrou em erupção, quando atingiu a costa há 20 minutos, sua magnitude foi tão forte que até os tremores foram sentidos em Nova Zelândia. Quando o vulcão Tonga foi analisado posteriormente usando as imagens de satélite, os especialistas ficaram impressionados ao ver que sua magnitude era 100 vezes maior e mais poderosa que a explosão atômica de Hiroshima e Nagasaki. Então, isso foi tudo sobre o tsunami ocorrendo devido à erupção de um vulcão subaquático, mas recentemente muitas criaturas e fenômenos estranhos foram vistos no fundo do mar. Embora não sejam perigosos como o tsunami, mas não são menos assustadores. Então vamos começar. O fundo do mar é lar de milhões de náufragos. Muitos deles ainda não foram encontrados, porque agora estão tão profundos que é impossível que os humanos cheguem lá. Mas com o passar do tempo, utilizando novas tecnologias de mergulho, temos cada vez mais sucesso em encontrar mais e mais náufragos. No ano de 1901, mergulhadores de águas profundas encontraram um náufrago perto da ilha grega de Antikythera. As coisas que eles encontraram no náufrago transformaram nosso conceito de história humana. Uma caixa estava presente naqueles destroços que continham estátuas de mármore, vasos, joias, moedas antigas e um pedaço de metal enferrujado. Tudo fazia sentido, mas essa peça de metal insignificante era bastante peculiar. Quando foi examinado mais ao fundo, a realidade foi se revelando aos poucos. Vendo as estátuas e escritos, acreditava-se que ela fundou durante o período da Grécia Antiga, mas especialistas e pesquisadores ficaram surpresos ao ver que esses pedaços de ferro não eram uma coisa comum. Pelo contrário, era um computador para os gregos antigos. Continha muitas engrenagens que tinham muitos dentes feitos com grandes detalhes. Deixe-me dizer que, mesmo no presente, apesar de usar máquinas modernas, a fabricação dessas engrenagens exige grande habilidade. O antigo computador ajudou os marinheiros com a posição da lua e das estrelas durante a viagem e também previu a posição da lua para datas futuras. Agora você pode perguntar, por que era necessário um marinheiro prever posições da lua? Na verdade, devido à atração gravitacional da lua, ondas gigantes são geradas no mar. Os capitães têm dificuldade de controlar o navio em meio a tais ondas. Portanto, eles queriam continuar sua jornada quando a lua não estivesse sobre o mar. Essa foi a razão pela qual os antigos gregos usavam computadores mecânicos especiais. Essa parte do mar, que fica a 1800 km da ilha australiana de Nova Guiné, esconde algumas lembranças amargas da história. Essa parte do mar conhecida como Chuk Lagoon, onde os destroços de várias caças, navios, tanques, caminhões e projéteis de artilharia estão depositados no fundo. Vendo tudo isso, os mergulhadores de águas profundas se lembram daquele dia da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos iniciavam a Operação Chuva de Granizo, na qual destruiu 40 navios de guerra do Japão, 2 cruzadores leves, 4 navios contra-torpedeiros, 9 navios auxiliares, mais de 24 navios de carga e 250 aeronaves. Ainda hoje, a Chuk Lagoon é conhecida como o cemitério subaquático, onde milhares de vidas foram perdidas para o mar. Este iate presente sobre o gelo da Antártida afundou durante uma filmagem nas ondas tempestuosas. Na área de Maxwell Bay, na Antártida, um jornalista brasileiro estava passando por um iceberg com 4 equipes de filmagens neste iate com o objetivo de gravar um documentário para um filme. Então a viagem foi interrompida por ondas tempestuosas. A intensidade da tempestade era tão forte que o iate
deles não resistiu e gradualmente afundou no mar. Por um ano, este iate ficou preso sob o gelo e visualmente se parece com isto. Depois de um ano em que foi recuperado, o seu estado era tão mau que nem foi possível reparar. Uma equipe de pesquisadores foi pesquisar o canal da Mancha entre a Europa e a Inglaterra. Vários metros abaixo da superfície do mar, eles encontraram um pedaço de terra onde raízes das árvores ainda estão conectadas à terra. Este cenário é incompreensível porque nenhuma árvore pode crescer dentro do mar. Isso significa que essa porção do fundo do mar já foi parte da terra que costumava conectar a Europa e a Inglaterra atuais. Após pesquisas, descobriu-se que há 8.000 anos esta ponte de terra afundou debaixo d'água devido a razões desconhecidas. Na península de Yucatán, no México, existe um reservatório natural de água chamado Cenote Angelita. A sua especialidade é que, depois de chegar aos 55 metros de profundidade, surge um rio que corre debaixo da água. Para contemplar esta visão extraordinária, todos os dias muitos mergulhadores vão lá, porque é realmente uma experiência extraordinária ver um rio subaquático. Mas como é possível? De acordo com especialistas oceânicos, basicamente é uma caverna de calcário, onde a água do oceano entra e depois flui sobre a terra e riachos. Como a água salgada do oceano é pesada, ela não se mistura com a água presente na caverna e parece no fundo da caverna devido ao seu peso. Essa nuvem de sulfato de hidrogênio dá um efeito de um rio fluindo debaixo da água. Apenas 6 metros debaixo da superfície do oceano, no Bahamas, podemos ver um caminho feito de pedras redondas que segue em direção ao local desconhecido. Este caminho de 1 quilômetro perto da ilha de Bemini, no fundo do mar, é conhecido como Estrada Bemini. Quando esse caminho foi descoberto em 1930, as teorias começaram a surgir. Poucas pessoas acreditam que se trata de uma formação rochosa natural e poucos acreditam que o faraó do antigo Egito tenha feito esse caminho para ir até a submersa Atlântida. Esta é a razão pela qual esta misteriosa formação rochosa de Bemini Road é tão popular. No fundo do lago Huron, em Michigan, há uma estrutura rochosa que agora foi descoberta, mas os especialistas acreditam que quando estava em boas condições parecia o Stonehenge da Grã-Bretanha. Em relação a esta estrutura de pedra de 9.000 anos encontrada em uma profundidade de 120 pés, os especialistas acreditam que costumava ser uma terra seca. Milhares de anos atrás, caçadores antigos usavam uma técnica para capturar um animal especial chamado caribu. Este misterioso Stonehenge nos mostra um vislumbre de como os humanos antigos costumavam se alimentar. Em muitas frentes marítimas do mundo, esse tipo de luz azul pode ser vista à noite, o que se chama de bioluminescência. Essa luz parece incrível e é emitida pelas bactérias presentes na água. Existem muitas criaturas no fundo do mar que produzem luz devido a reações químicas. Essa luz é tão fraca que só pode ser vista à noite. Os especialistas acreditam que as bactérias produtoras da luz podem prejudicar os seres humanos. Espero que você goste e compartilhe esse vídeo. Meus sinceros agradecimentos. Nos encontraremos no outro vídeo. Até a próxima. Tchau!